Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma correção aí do Enem, né? O Enem de 2017, onde aborda aí o conteúdo de razão e proporção do eixo números e operações, né? Então aqui a numeração da questão, de acordo aí com a cor da prova, né? E aí nessa questão envolve aí, principalmente aí razão e a fórmula, né, da velocidade média. Então quem é familiarizado aí com física, a fórmula de velocidade média facilita bastante, mas é uma questão que envolve razão e proporção, tá ok? Então vamos lá. A mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira sua atenção e por isso deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y, nessa ordem, é igual a. E aí nós temos aqui as razões. Toda vez que nós tivermos questões que peça para a gente determinar a razão, leve em consideração sempre que a primeira informação é o nosso numerador e a segunda informação é o nosso denominador, tá certo? Prestem bastante atenção nisso para que na hora que vocês venham procurar a alternativa correta, você não procurar isso de forma invertida, tá ok? Então, como o enunciado se refere aqui à velocidade, e essas velocidades são constantes, velocidade média, fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT, ou seja, o deslocamento dividido pelo tempo, tá ok? Para facilitar, para a gente não estar trabalhando com esse delta aqui, vamos considerar que ΔS é D, é o deslocamento, né? Fica melhor, fica mais fácil a gente usar apenas uma letra, tá ok? Então a gente vai considerar dessa forma aqui a fórmula, tá certo? Beleza. Fazendo aqui meio pelos extremos para a gente isolar essa distância, porque o enunciado está pedindo a razão entre as distâncias. Então, nós queremos isolar essa distância. Vamos deixar ela separada. Então, é V vezes T, que no caso é o tempo. Tá ok? E aí eu vou para a nossa razão, porque a razão pede que a gente determine a distância de x em relação a y. Então, a distância de x sobre a distância de y. E aí eu vou substituir. Distância de x é a velocidade vezes o tempo de x. Distância de y, velocidade vezes o tempo de y. E por que não está sendo colocado aqui também um x e aqui um y nos índices da velocidade? Isso não está aparecendo porque o enunciado diz que eles possuem a mesma velocidade. Por isso que aqui as velocidades são iguais. O que vai diferir é o tempo, porque o enunciado diz que o tempo que um digita é inferior ao tempo que o outro digita. Né? Diz que o motorista X ele consegue digitar 25, ou melhor, ele consegue passar uma mensagem, né, a 25% do tempo gasto pelo motorista Y, tá certo? Então a gente substitui. Então o motorista X ele é 0,25 o tempo do motorista Y. Então, a gente substitui esse 25% na forma decimal, ou seja, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda, temos aí o 0,25 e consideramos aqui o tempo de Y, porque o motorista X, ele tem aí essa questão da digitação ser diferente da digitação do Y. Feito isso, a gente consegue
anular a velocidade, porque elas são iguais, e agora a gente consegue anular o tempo, porque esse 0,25 é o tempo referente do motorista Y, tá certo? Sobrando aí apenas o 0,25, que é a razão da distância percorrida às cegas por x e y. Só que quando pede razão, toda razão se trabalha em forma de fração. Então nós devemos pegar esse número decimal e converter ele para a forma de fração. Convertendo ele para a forma de fração, tiramos a vírgula, esse 25 fica aqui no numerador, embaixo nós colocamos o número 1 e a quantidade de casas que aparecem depois da vírgula é justamente a quantidade de zeros que a gente vai acrescentar aqui depois do número 1. Então, 25 sobre 100. 25 sobre 100 é a razão, é a distância percorrida do motorista X em relação ao motorista Y. Qual o detalhe? Toda razão deve estar na forma irredutível. Então, nós devemos simplificar isso aqui. Dá para simplificar por 25, 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. Então, enquanto o motorista X percorre 1, o motorista Y percorre 4. Por quê? Porque o motorista Y ele consegue digitar 75% mais rápido do que o motorista X, que é justamente o que o enunciado falou aqui para a gente. X olhando para seu celular, enquanto digita a mensagem, corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y. O motorista Y ele é mais rápido na digitação. Consequentemente, ele vai percorrer um trajeto aí menor, porque é inversamente proporcional. Tá ok assim? Então, a alternativa correta, letra B, 1/4 é a razão, é o deslocamento. X se desloca 1, Y desloca 4. Tá certo assim? Então, espero ter ajudado vocês. Forte abraço e até mais.